irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos nessa semana, na série Libertadores, aprendendo com alguns personagens bíblicos sobre alguns assuntos interessantes. E com a vida desses homens, aprendendo lições preciosas para a nossa vida, que certamente vão fazer diferença. E como não poderia deixar de ser, nós precisaríamos, obviamente, falar também de Jesus, o grande libertador. E é sobre isso que eu quero meditar hoje. Baseado aqui no texto de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos nós temos conhecimento da obra de Cristo, todos os seus milagres, Jesus salvando, curando, e naturalmente a gente percebe aqui que quando a gente pensa sobre esses eventos dos evangelhos, a respeito da vida de Jesus, o que ele fez, como ele procedeu, que Jesus transformava vidas. Jesus é, sem dúvida, o maior exemplo de libertador que nós podemos ter. E, naturalmente, é um exemplo a ser seguido. Então, pense bem nesse aspecto. Somos aconselhados, inclusive, na Bíblia, a imitar a Jesus. Jesus é um exemplo a ser seguido. A Bíblia diz, inclusive, que o alvo da nossa vida é chegar à estatura de varão perfeito, à medida completa da plenitude de Cristo. Esse deve ser o nosso alvo, imitar Jesus, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Apesar das nossas limitações e das nossas imperfeições, nós devemos fazer de tudo para que esse seja o alvo da nossa vida. Seguir o exemplo de Jesus, o grande libertador. Portanto, em cada área da nossa vida, nós precisamos procurar agir de maneira como Cristo agiria. Eu tenho que pensar dessa forma, como Jesus agiria. Em cada área da minha vida e da sua, nós precisamos pensar e agir como Jesus agiria. Se nós pararmos para pensar nos muitos eventos registrados nos evangelhos, da vida de Jesus, nós veremos que em cada uma daqueles eventos, nós podemos tirar lições para a nossa vida. No trato com as pessoas, nós podemos aplicar a nossa vida. Cada relacionamento que Jesus tinha com as pessoas traz para nós algum tipo de lição que a gente pode aplicar na nossa própria vida. Então, são lições aplicáveis, por exemplo, no trato com a nossa família, com a esposa, com os filhos, no trato com os amigos, até com os inimigos também, nós temos isso. São lições aplicáveis no trato, na relação de patrão e empregado. A gente pode perceber que nós vamos encontrar na Bíblia lições da vida de Cristo aplicáveis no trato, por exemplo, no nosso trabalho, ou no gerenciamento da nossa vida, enfim, em tudo. E que o alvo seja imitar a Cristo, seguir o seu exemplo, absolutamente em todos os sentidos. Você há de convir comigo que quando a gente olha por esse prisma, imitar a Cristo, cada área da nossa vida, a gente imitar a Jesus, muitas das nossas atitudes, dos nossos modos, têm que ser repensados, precisariam ser mudados. Nossa maneira de tratar os outros, naturalmente, vai ter que ter algum tipo de mudança. Quando a gente pensa nesse aspecto, eu imitando a Cristo, eu seguindo o exemplo de Cristo, alguma coisa na minha vida vai ter que mudar. E se a gente chegar a essa conclusão, isso é bom, isso é muito bom, sinal que nós estamos dispostos a alinhar a nossa vida ao padrão de Deus. E o padrão de Deus é Cristo. O padrão de Deus para a minha vida é Jesus. Ele é o modelo que eu devo enquadrar a minha vida, os meus planos, os meus projetos, todos na pessoa de Jesus. Todo o nosso referencial de vida é Cristo. O meu referencial, o seu referencial para tratar dos nossos assuntos, da nossa relação com a esposa, com filhos, tudo, nosso referencial é Jesus.
Mas, afinal, a gente pensa, então quem é Jesus, afinal de contas, né? Para nós que somos cristãos, essa resposta não é tão difícil de ser dada. Quem é Jesus, o que ele foi? Mas, em resumo, pelo que a gente lê nos evangelhos, a gente pode dizer assim que Jesus é o libertador. Jesus é o libertador. Ele diz lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que benção. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Jesus é. Jesus é o libertador. A gente percebe quando lê os evangelhos que cada contato de Jesus com as pessoas produzia algum tipo de vida. Ninguém saía do encontro com Jesus da mesma maneira. Os necessitados eram ajudados, os doentes eram curados, os tristes eram alegrados, até os mortos eram ressuscitados, né? Aqueles soberbos eram desmascarados. De fato que todos os que se envolviam com Jesus reagiam de alguma forma. Cada contato de Jesus com as pessoas produzia alguma coisa, algum tipo de libertação, algum tipo de vida. Vamos pensar sobre nós. Se eu tenho que imitar a Cristo, se eu tenho que seguir o seu exemplo, a gente pode chegar à conclusão que isso também tem que acontecer. Nosso contato com as pessoas precisa produzir alguma coisa, precisa produzir vida, precisa produzir algum tipo de vida, algum tipo de libertação. A gente é esse canal. Então vamos pensar assim, olha, a Bíblia diz, né, como nós citamos aqui, que Jesus ele se manifestou com um propósito definido. Ele falou assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o propósito definido de Jesus aqui no texto bíblico. Eu vim para que tenham vida. Resguardadas as devidas proporções, é algo semelhante que devemos produzir no nosso trato, no nosso relacionamento com as pessoas. Jesus ele falou de si mesmo, eu vim para que tenham vida. Vamos repetir essa frase para nós mesmos, né? Vamos fazer uma paráfrase aqui, com toda a liberdade poética possível. Obviamente que nós nunca seremos iguais a Jesus e jamais faremos tudo da mesma forma como ele fez, mas o alvo é esse. A Bíblia diz que a gente tem que seguir prosseguindo até alcançar a estatura de varão perfeito à medida de Cristo. Esse é o alvo, esse é o foco. Então pense dessa forma. Jesus ele é o nosso exemplo, nosso modelo, nós sabemos disso. E ele falou assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir essa frase assim, olha, só o início dela. Eu vim para. Como que nós completaríamos essa frase se a falássemos para as pessoas que estão nos nossos relacionamentos? Se você olhasse para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, e isso vale para mim também. Se nós olhássemos para eles e disséssemos assim, olha, eu vim para. Como é que nós completaríamos essa frase, né? Vamos pensar de outra forma. Isso é para a gente realmente repensar o que a nossa vida está produzindo na vida das pessoas. O que a sua vida produz na vida dos outros? O que você é para os outros? O que eu sou para os outros? Se a gente fosse falar essa frase, eu vim para, e completasse, eu vou falar isso para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, para o meu patrão, para aquela pessoa que talvez não tenha um bom relacionamento comigo. Como é que a gente completaria essa frase? Eu vim para. O que eu vou produzir na sua vida? O que você se relacionar comigo produz? O que o meu relacionamento contigo produz? O que acontece quando você conversa comigo, quando você me ouve, quando você senta ao meu lado, quando você caminha comigo? O que acontece?
Qual é o resultado dessa soma, eu e você? Que resultado dá isso? O resultado entre Jesus e as pessoas era a vida. O resultado entre Jesus e as pessoas era a paz. O resultado entre Jesus e as pessoas era misericórdia. O resultado entre Jesus e as pessoas era amor. E eu creio que a gente pode produzir coisas semelhantes também. Nosso contato com os outros, a exemplo de Cristo, deve produzir algum tipo de vida. Pensa sobre isso. O seu contato com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, tem que produzir algum tipo de vida, de graça, de misericórdia, de bondade. Eu costumo dizer e pensar, e eu acho que você também vai concordar comigo, que nós precisamos deixar uma marca na vida das pessoas que passam pela nossa vida. E é uma verdade, nós sempre deixamos alguma marca. Seja ela boa ou ruim, as pessoas sempre saem marcadas quando se relacionam conosco. A nossa preocupação deve ser que tipo de marca eu estou produzindo. Que tipo de libertação as pessoas que estão à nossa volta precisam. A gente precisa aprender com Jesus como ter esse feeling, essa percepção do que as pessoas precisam. Quando você conversa com alguém, quando você ouve alguém, quando você contempla uma pessoa, quando eu faço isso, quando nós fazemos, o que essa pessoa precisa? Que tipo de libertação ela está necessitada? Como que eu posso, de alguma maneira, ajudar? É óbvio que você e eu não teremos as respostas e nem solução para todas as coisas. É óbvio que não. Não podemos presumir isso. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, e esse deve ser o nosso alvo. Nós poderemos ser um instrumento que Deus vai usar para tocar a vida de alguém. Nós podemos ser um instrumento que Deus vai usar para tocar a vida de alguém. Você pode ser, eu posso ser. E nós não nos tornaremos um libertador por nossa própria força ou sabedoria. É do Senhor que vem a nossa força, é dele que vem toda a nossa força em nossas fraquezas e limitações. A Bíblia diz, Paulo fala isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É óbvio que essa não é uma palavra do super-homem, é uma palavra na qual a nossa força vem de Deus. Quando você lê o contexto lá, quando Paulo diz essa frase, você entende que ele fala que pode passar por sofrimento, por fome, por tudo. Cristo dá força para ele passar por tudo. Eu e você podemos passar por todas as coisas. Ele nos dá graça para isso. Então, há uma promessa em Isaías 58, 11 e 12 que eu quero citar aqui para a gente finalizar. Diz assim, olha, Isaías 58, 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os teus filhos edificarão as ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Esse texto fala que o Senhor será o teu amparo, o Senhor será o teu sustento, fala do futuro dos teus descendentes, fala que você preparará os fundamentos das futuras gerações e que você será um restaurador de veredas. Então grava isso. A sua vida vai produzir alguma coisa na vida dos outros. Você vai preparar o fundamento das futuras gerações. Pense agora nas pessoas que estão na sua convivência e diga aí o que você se propõe a ser para elas. Eu vim para, eu estou aqui para. Meu conselho é que você ore, busque a Deus para que Ele te dê graça, para que você possa ser o que for preciso para as pessoas que estão ao seu lado. E Deus te dará graça nisso. Que seja esse o nosso desejo, o desejo da nossa alma. Eu quero ser como Cristo, o libertador.
e vou fazer a diferença na vida dos outros. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.